Imagine dois trompetistas. O primeiro pratica 6 horas por dia, repetindo as mesmas escalas até seus lábios se cansarem. Já o segundo pratica apenas 90 minutos, mas em 3 meses ele toca peças que o primeiro ainda luta para executar após 1 ano inteiro. Qual a diferença entre eles? Embocadura? Sorte? Dom? Ou a tal sorte genética que muitos dizem por aí? Nada disso. A resposta está numa descoberta neurocientífica sobre como seu cérebro absorve algo novo. Seu cérebro não foi projetado para absorver música como uma esponja. Ele foi projetado para crescer através de desafios inteligentes, criando novas conexões neurais quando é exposto ao nível certo de dificuldade, onde a música não é nem fácil demais, nem impossível. Se você se pergunta por que alguns trompetistas parecem aprender tudo com tanta facilidade 10 vezes mais rápido, enquanto você luta para lembrar uma simples escala, este vídeo vai mudar para sempre a sua perspectiva. Juninho aqui, trompetista da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Cláudio Santoro, deixe seu like e vamos direto para essa viagem para dentro do nosso cérebro. 99% dos músicos acreditam que aprendem repetindo escalas sem intenção, revisando partituras sem estratégia. Isso é uma ilusão. Você precisa treinar seu cérebro como um atleta treina os músculos, com ciclos preciosos de esforço, recuperação e progressão. Seu cérebro não é um arquivo de partituras, é uma rede viva de 86 bilhões de neurônios que se reconectam a cada nova técnica aprendida. Quando você entende como ele funciona, pode aprender em dias o que outros levam meses e anos. A maior mentira sobre aprender música rápido é a que devemos repetir exercícios por horas com extrema dedicação e esforço. Muitos caem nessa armadilha. Sabe qual é a consequência? Se entopem de métodos que prometem dominar tudo, estudam com um professor diferente a cada mês e se endividam atrás de festivais que aparentam ser milagrosos. Sabe qual é o resultado? Frustração. E onde então está o problema? Pesquisas mostram o efeito de geração. Seu cérebro só aprende música de verdade quando trabalha ativamente para processar as informações. E o que seria trabalhar ativamente? É só você pensar nos músculos do seu bíceps e tríceps, que você quer tanto crescer. Você não força ele aos poucos além do que está acostumado? Bom, vou te mostrar outro exemplo prático. Imagine que você quer aprender uma escala de Dó maior. A maioria pegaria a partitura e tentaria memorizar. Isso é um caminho, porém o mais falho para o seu desenvolvimento e crescimento. Você precisa pensar fora da caixinha. Uma pessoa que entende o efeito de geração fecharia a partitura e tentaria tocar de memória, porém criaria suas próprias variações rítmicas, faria perguntas que os métodos não respondem, usaria imaginação dentro do que está aprendendo. Parece mais trabalhoso, correto? Sim, é mais trabalhoso. Mas enquanto o primeiro trompetista esquece em uma semana, o segundo jamais esquece. Você precisa entender que esse músculo chamado cérebro precisa trabalhar e ser desafiado de formas diferentes para obter novos caminhos neurais que fixam melhor o que está sendo aprendido. Não basta só executar o que está escrito ou copiar cegamente seu professor. Entender como você pensa e funciona pode ser a chave para encurtar o caminho de forma saudável e sólida. Se não, meu amigo, é só perda de tempo. Entenda de uma vez por todas. Mais esforço no começo significa menos tempo desperdiçado no futuro. Isso pode economizar horas e dias de conhecimento consolidados. Vamos fazer isso. Não vai haver amanhã! E para isso, você precisa conhecer as zonas que calibram a sua absorção de conhecimento em até 10 vezes. Seu cérebro musical tem 3 zonas operacionais. Zona de conforto é onde você só estuda coisas fáceis e repetitivas. A zona de pânico
É um músico que acredita que tudo é impossível e dificílimo de tocar. E a famosa zona mágica, onde o desafio é perfeitamente calibrado para gerar seu conhecimento e crescimento. Vygotsky chama isso de zona de desenvolvimento proximal. É a distância entre o que você já domina sozinho e o que consegue aprender com orientação. É aqui que o seu cérebro literalmente cresce numa velocidade impressionante, como aqueles supercarros que você vê por aí, com milhares de rotações por minuto e centenas de cavalos de potência. Quer ver como isso funciona na prática? Mas antes, deixe seu comentário sobre o que está achando e qual tema gostaria que abordasse num próximo vídeo. Quando você começou a estudar trompete, tudo parecia uma bagunça. O cérebro tentava processar respiração, postura, dedilhado, sonoridade, tudo ao mesmo tempo. E com o tempo e prática, as escalas básicas se tornaram automáticas. Mas é aí que mora o perigo. Quando tudo fica fácil, muitos se acomodam. E é aqui que está o segredo dos músicos excepcionais. Eles não se acomodam. Eles recalibram constantemente a dificuldade, pegando pequenas peças ou exercícios mais desafiadores a cada momento, dividindo em pequenas partes, praticam até dominar, depois juntam tudo, forçando o cérebro a explorar novos limites a cada sessão. E o que fazer com os erros no meio do percurso? Ah, meu amigo, isso vai te chocar. Errar de forma inteligente é mais poderoso que acertar passivamente. A ciência chama isso de fracasso produtivo. Imagine dois músicos aprendendo improvisação. O primeiro estuda teoria por semanas, antes de improvisar pela primeira vez. O segundo sai improvisando umas 50 vezes, errando todas. Depois estuda teoria. Quem aprendeu mais rápido? O segundo, pois ele criou lacunas específicas que o cérebro está desesperado para preencher. Quando você encontra a técnica correta, ela se encaixa perfeitamente. É como tentar montar um quebra-cabeça no escuro. Você tateia, erra, tenta encaixar as peças no lugar errado. Mas quando alguém acende a luz e você vê onde a peça realmente encaixa, a imagem fica gravada na sua memória para sempre, porque você lutou para encontrá-la. Cada nota errada não é um fracasso, é um feedback imediato. Você precisa aprender a fazer uma autoanálise, mesmo que equivocada. Precisa refletir sempre. Isso faz com que você não automatize processos. Pense: será que estou tocando muito tenso? Respirando mal? Estou tocando em tempo? Quando você para de ter medo do erro e começa a usá-lo como ferramenta, sua velocidade explode. O segredo não é evitar errar, é transformar o erro em dados. Só que para isso, alguns mitos precisam ser quebrados, e vou fazer isso agora. Existe um mito de que repetição é sobre quantidade. Não é. Repetição é sobre timing certo. A repetição espaçada é um dos fenômenos mais robustos da neurociência. A curva de esquecimento do psicólogo alemão Hermann Ebbinghaus mostra que uma informação nova demora cerca de apenas 1 hora para ser esquecida. Parece desanimador, não é? Mas acredite, isso é libertador. Vou te explicar por que eu estou falando isso. Para não esquecer, você força o seu cérebro a se lembrar quando estava começando a esquecer. Isso fortalece exponencialmente redes neurais. É como reacender uma fogueira quando as brasas ainda estão quentes, pois é ali que o fogo pega com mais força. E para isso, vou te dar uma fórmula simples e matadora. Revise o que está aprendendo em 3 momentos. Você aprendeu determinada escala. 1 hora depois, feche a partitura e toque de memória analisando cada dedilhado. No dia seguinte, crie variações rítmicas dessa escala, variações que te forçam a pensar. E 1 semana depois, use a escala numa improvisação ou crie melodias livres que vão pôr em prática o que você aprendeu.
Cada revisão fortalece o aprendizado, como um cimento numa construção. Porém, é importante não tocar de forma passiva e sem foco, pois isso seria uma grande perda de tempo. Essa forma de pensar sobre como estudar, com o tempo o aprendizado se torna mágico e você absorve músicas e técnicas de forma natural, sem forçar. E esse é o próximo segredo que eu não posso deixar de te explicar. Imagine Wynton Marsalis tocando um solo complexo, onde ele e o trompete se tornam um só. O tempo parece desacelerar e ele não precisa calcular notas, ele é a música. Esse estado é chamado de estado de fluxo. Para alcançar esse estado, 5 elementos são essenciais. Primeiro, ter um objetivo claro e alcançável. Segundo, manter total concentração, respeitando momentos de descanso. Terceiro, obter feedback imediato, anotando suas observações durante o estudo. Quarto, encontrar o equilíbrio entre habilidade e desafio, progredindo de forma gradual. E o quinto, tornar a atividade recompensadora, finalizando os estudos com melodias que te motivam a continuar. Mas para que esses elementos ganhem força e precisão, você deve estar integrado a um sistema coeso, como identificar sua hora poderosa. Encontre o momento do dia em que você está mais focado e criativo para estudar. Depois, configure seu ambiente. Elimine distrações. Mantenha apenas o essencial. Seja um aprendiz versátil, que experimenta diferentes formas de aprendizado, como aulas, audições e interações com outros músicos e professores. Percebeu que aprender mais rápido não é sobre dar um jeitinho ou buscar atalhos milagrosos, mas é sobre adotar um sistema inteligente, focado e eficiente? Ao aplicar essas práticas, seu cérebro começa a aprender de forma exponencial. E a tal da dificuldade? Não importa, ela não é obstáculo. É simplesmente uma oportunidade de você usar o método certo e aprender com mais sucesso. A dificuldade se torna um feedback. Estamos apenas começando a explorar o potencial do seu cérebro. Temas como microfoco progressivo, multitarefa, rede de modo padrão do cérebro, tudo isso vai ser explorado de uma forma muito mais profunda. E eu posso te garantir, você vai querer saber mais sobre isso. Agora, deixa eu saber aqui embaixo o que você achou dessa jornada até aqui. Compartilha sua dúvida e se prepara, porque o próximo vídeo vai te colocar no próximo nível desse jogo chamado trompete.